Apocalipse 16. Ontem lemos aquela introdução acerca das 7 taças que vão vir sobre toda a humanidade. Percebemos também que nesse ambiente do capítulo 15, nessa dimensão ou nesse tempo não de cronologia, mas de momento, a igreja estaria diante um mar de vidro, com o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro na boca. E o cântico era grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Quem não temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu santo nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Aí os últimos versículos do capítulo 15 vai introduzir o capítulo 16. Vamos ler o versículo 5, 6, 7 e por fim o 8 do capítulo 15. Depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho foi aberto no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo vestidos de um linho puro e resplandecente, cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Até aqui já vimos 7 castiçais. Já percebemos e vislumbramos o abrir de 7 selos. Já ouvimos o soar de 7 trombetas. E agora estamos diante das 7 últimas pragas, do final, do derramar dos últimos flagelos sobre a humanidade, sobre o homem, sobre a terra, sobre aqueles que adoraram, que emprestaram sua consciência, emprestaram a sua mão para a ideia e para a marca da besta. Por isso agora o capítulo 16, ele é diferente dos demais capítulos, das demais sessões, das demais camadas, porque em todas as camadas de 7 trombetas, 7 selos, nós sempre tivemos um intervalo das trombetas, o intervalo do abrir dos selos, mas no capítulo 16, o derramar das taças da ira não será interrompido. Claro que não podemos pensar na perspectiva de simultaneidade, de as 7 taças sendo derramadas de forma simultânea. E também nem precisa e nem é necessário que pensemos que após uma em seguida será derramada a outra, que será derramada a outra. Não, apenas percebamos que é o total das pragas. Uma em um período, outra em outro período, ou também pensar todas elas nos dias últimos, nos dias da maior tribulação. Podemos pensar assim também. Vamos ler então o capítulo 16. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças. As 7 taças da ira de Deus. Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus, as 7 taças cheias, transbordando do adensar da maldade humana. Deus disse a Adão: não coma. Deus disse a Adão: não coma
da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, tu morrerás, e em morrendo, tu experimentarás, sentirás sensações, e tu experimentarás possibilidades que nem nos teus maiores e piores sonhos tu poderia vir a imaginar, na figura do homem Adão. E na medida em que tu for dizendo não todas as vezes para o meu pedido, esse teu não, em forma de atitude na minha direção, na direção do próximo, na direção da vida, na direção da criação, Adão, vai enchendo uma espécie de taça. E o tempo foi passando, Adãos e mais Adãos, na figura de toda a humanidade, das Evas, dos Adãos, que foram dizendo não, que foram destruindo a natureza, que foram destruindo a criação, que foram emanando de si, deixando sair pelos seus poros o suor de ódio, o suor de maldade, o suor de preconceito, o suor de desigualdade, o suor de vingança. E isso, Adão, encheu a taça da ira, da própria ira que vocês, que a humanidade, que o mundo derramou sobre a própria terra. Agora encheu. Então chegou Adão, chegou humanidade, chegou terra, o dia das 7 taças da ira de Deus serem derramadas. A totalidade da maldade humana adensada e representada simbolicamente por taças. É um recipiente onde se recebe, nesse caso, a ira, mas água, vinho. Era uma taça onde você enchia de vinho, de água ou de qualquer coisa, mas a representatividade é a maldade humana que transbordou todas as taças possíveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantas taças forem possíveis. Foi enviado até o próprio Deus. E eles mataram o próprio Deus. E essa taça foi ficando cheia. E agora eu ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derrame sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra. O primeiro veio, esse mensageiro, esse anjo que tem como simbolismo um mensageiro, que pode ser um anjo, mas que pode ser um povo, mas que pode ser um homem, mas que pode ser um governo, mas que pode ser qualquer mensageiro. Ser homem, ser vírus, ser governo, ser uma calamidade, é apenas um mensageiro. E esse mensageiro é o mensageiro do mal. E o primeiro derramou a sua taça sobre a terra e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Esse primeiro anjo derramou a sua taça sobre toda a terra. E paradoxalmente, e contrário, e em contraste com as trombetas e com os selos, na medida que eles iam sendo abertos e tocados, era somente e tão somente uma terça parte daqui, um quarto daqui, um pouquinho daqui, que ia sendo alcançado e tocado por esse mal que viria sobre a terra. Mas agora não. Agora a primeira taça é jogada sobre a terra e tem o poder de fazer uma chaga maligna
nos homens que tinham o sinal da besta, agora é sobre toda a terra. E fez uma chaga maligna, como se fosse uma espécie de um tumor maligno, um câncer terminal nos homens que tinham o quê? O sinal da besta, que adoravam ela, que doaram a sua mente, que emprestaram as suas consciências para esse intento maligno, esse intento mau, esse intento do ódio, esse intento do preconceito, esse intento da desigualdade, esse intento da avareza, esse intento que tem como foco o seu umbigo, é 666, é o homem se tornando o dono de si, o homem que resolve, é o homem sobre o homem, sobre o homem, é o homem divino, é o homem na fusão da máquina, homem-máquina, o homem imortal, o homem que alcançou o apogeu da ciência e descobriu a imortalidade, o homem que, na medida que o corpo, o hardware está morrendo, ele transfere a sua consciência, o seu software para outro corpo, porque o homem se tornou divino, 666. Aqueles que adoraram a besta foram alcançados por chagas malignas. Essa é uma das pragas que se assemelha às pragas lá do Egito, quando Faraó não quis deixar o povo ir embora. Era uma chaga, uma espécie de tumor que era visivelmente percebível nos homens, e eles sentiam dores e muitas dores. Versículo 3. E o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar, e o mar se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar, agora não só mais a terça parte, toda a alma vivente, todos os seres que existem, que habitam nos mares, nas águas salgadas, em todos os oceanos. Foi lançada a taça sobre o mar, e todo o ser e alma vivente morreu. Os que a gente costumeiramente sabemos que existem, aquele que a gente já viu e aqueles que existiam nas mais profundezas das profundezas, não restou nenhum. E o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. As águas salgadas, os oceanos, se tornaram em sangue. As fontes das águas, as águas bebíveis, as águas potáveis, as águas que possível era para alimentar, o alimentar do homem, se tornaram em sangue. E ouvi um anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e que hás de vir, porque julgastes estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Esse sangue, como o próprio versículo 6 e 5, é um simbolismo, não que o mar vai ser repleto e se transformar em sangue. Foi uma das pragas também do Egito. Não que as fontes, os rios, as águas bebíveis potáveis se transformarão em sangue. É apenas um simbolismo, a representatividade do que a terra, que foi alcançada por chagas, por tumores, por câncer terminal, e o mar que se transforma em sangue, e os rios que se transformam em sangue, significando de uma forma simbólica, mostrando que nesse período de angústia, no apogeu, no clímax, no nirvana da dor e da perplexidade e da ansiedade e da vontade de morrer
Vai ser tamanho esses dias de angústias que o homem não encontrará abrigo em nenhuma parte da terra. A terra toda vai estar descoberta. Não há como se esconder mais, nem a terra pode se esconder, nem o mar, nem os rios, nada. Esse sangue, esse mar envolto em sangue, essas fontes, esses olheiros de águas vivas, eles não poderão mais esconder. Não existe nenhum lugar na terra. Não existe na terra mais nenhum lugar seguro para se esconder, porque agora tudo está descoberto. Os olhos do Senhor, a tua maldade, homem, vai te alcançar, quer seja na terra, debaixo da terra, nas cavernas, no ar. Se você for para o mar, para os rios, não importa. A tua maldade, em forma de taça sendo derramada, te alcançará. O homem que matou o próprio homem, as guerras que os homens provocaram, encheu a terra, o mar, os rios. A terra está envolta de sangue. Você vai lembrar da figura, do simbolismo dizendo que o sangue do Abel clama por justiça. O Abel é uma figura de todos aqueles que foram mortos pelo 666. O ódio é o 666. A vingança. Caim matou Abel por vingança, por ódio, por inveja. Porque ele queria ser o único Senhor, um Deus, o divino. E ouvi, versículo 5, o anjo das águas que dizia: justo é o Senhor que eras e que há de vir. Visto como o homem derramou, versículo 6, o sangue dos santos e dos profetas, e todos os Caíns, de todos os Abéis, de todos os Cléberes, de todos os Joãos, de todos os seres que passaram pela terra. Agora, o mar se transformou em sangue. As águas se transformaram em sangue. A terra e quem habita nela e quem aceitou a marca tem um sangue jorrando de si, como simbolismo e figura de um tumor já no seu último estágio. Tudo é sangue. Não dá mais. Versículo 7. E ouvi outro do altar que dizia: outro que outro anjo. Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Versículo 8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens, versículo 9, foram abrasados, foram alcançados por temperaturas impensáveis, com grande calor. E mesmo assim, blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas. Não se arrependeram para lhe darem glória. Diferente das trombetas, que uma das trombetas, quando foi soada, quando foi tocada, 30% do sol, da lua, das estrelas foram alcançadas e eles diminuíram a sua capacidade no seu ciclo natural. Mas aqui não. Quando o anjo tocou a sua quarta trombeta, quando derramou a sua quarta taça, derramou sobre o sol. E foi permitido ao sol, por conta desse derramar, que abrasassem os homens com fogo. O que é isso? É o homem. E a partir de todas as descobertas, Revolução Francesa, das guerras, da Revolução Industrial, das construções dos seus carros, da construção das suas tecnologias, isso foi enviando toxinas, foi enviando uma série de produtos que, uma hora ou outra, iriam alcançar os céus e logo ia haver desequilíbrio daquilo que nos protege.
E os raios ultravioletas, que desde sempre eles serviam não só para nos dar de forma grátis vitamina D e outros fatores como o próprio viver. O sol que sempre nos deu a vida, é uma figura da vida. Jesus é o sol da justiça e faz com que as plantas cresçam, que tudo que tem vida tenha por conta dessa distância, desse equilíbrio normal que por Deus foi dado. Agora, quando esse anjo derrama sua taça, não significa um anjo, mas um mensageiro. O que é isso que nós estamos vislumbrando nessa quarto derramar de taça? É o que nós estamos percebendo hoje. O sol no seu desequilíbrio. E nesses últimos dias, quando o sol for alcançado pela quarta taça, vai estar num desequilíbrio tamanho, que aquilo que nos deu a vida, que nos faz viver e que a terra exista, e tudo que exista também por conta do sol. Agora esse mesmo astro que nos acordava, agora ele emite raios de uma temperatura insuportável. 40 graus, 42 graus serão sonhados por essa geração, por esses homens que estarão aqui, porque o nível de calor vai estar insuportável, impensável, a ponto de queimar o homem. E mesmo assim, com os homens abrasados, com grandes calores, com fortes ondas de calor, mesmo assim, eles blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez em trevas, tenebroso, obscuro, denso. E os homens, eles mordiam as suas línguas de tanta dor que eles estavam sentindo. É um som uníssono de dor coletiva daqueles que rejeitaram conscientemente o amor, o afago, o carinho e a proposta do Deus encarnado. Eles mordiam as suas línguas de tanta dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, eles blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras más. Esse último tempo, esse último apocalipse, esses últimos homens que habitarão a terra, eles nos mostram uma coisa, que não existe dor, não existe pandemia, não existe Covid-19, não existe tumor, não existe câncer, não existe AIDS, não existe desequilíbrio natural, não existe o buraco na camada de ozônio, não existe a morte dos animais, não existe o mar se transformar em sangue, não existe a água deixar de ser potável, não existe maldade, não existe dor que faz com que o homem se arrependa. O mal, ele não é um caminho confiável para se achegar a Deus. Há quem pense que é pela dor que o reconhecer a Deus é possível há muito. Quando isso acontece é um milagre. Porque na medida em que as chagas vão ficando mais intensas, os homens se tornam ainda mais diabos. Há quem pense que o mundo estará melhor depois dessa pandemia. Eu digo que não. Estamos vendo dentro dessa pandemia as piores perversidades escondidas nas suas casas. Os homens sendo mais diabos. Os homens se aproveitando da dor humana,
da escassez humana, da pobreza, daqueles que, por conta dessa pandemia, perderam seus empregos, não têm dinheiro, e o homem se aproveitando dessas chagas mortais que alcançou o nosso mundo. Você pensa que o mundo vai ser melhor depois da pandemia? Você está enganado. O que pode haver é que você pode se tornar melhor, mas a maioria não. A porta é larga, nunca esqueça. A porta é larga e muitos, uma multidão, são os que andam, caminham, amam, anseiam, desejam, se entregam a essa porta larga, que é a porta do ódio, a porta da ganância, a porta do aproveitamento, a porta do preconceito, é a porta da desigualdade social, a porta do rico subjugando o que nada tem, a porta dos políticos comendo o último alimento daqueles que nada têm, se aproveitando da venda de respiradores, se aproveitando de álcool em gel, os empresários comprando coisas de 50 centavos e vendendo de 20 reais. É o homem. Você está vendo que o que Apocalipse está nos mostrando é nada mais, nada menos do que a pura e tão somente a mais cruel e explícita verdade. Não se iluda, o homem não vai sair, a humanidade não vai sair melhor desse Covid-19. Nós estamos caminhando para uma metamorfose humana, onde o fim dela é diabo, é 666. Então por isso que Mateus 24:13 diz: e por conta de tudo isso que nos alcançou como possibilidade, o amor fugirá de quase todos os homens. E essa pandemia é uma prova cabal de que o amor fugiu de quase todos os homens. O calor que nos alcança, não importa se o sol queimar a maioria, olha qual será. Fala daqueles que saíram de qualquer pandemia e por causa das suas dores, e por causa do Covid-19, e por causa do câncer, e por causa do sol que alcançou, e por causa do sangue no mar, das águas e das chagas nos homens, representando uma coisa, uma angústia na terra toda, onde não existe lugar onde o homem se esconda. O homem está agora descoberto, não tem um lugar onde ele fique, que essas pragas não o alcancem de forma objetiva e absoluta. Não há terra, não há mar, não há rios, não existe nada, não existe o dinheiro, não existe o poder, nem o trono da besta aqui, ó. Nem um trono da besta, o quinto anjo derramou a sua taça onde os homens ainda se escondiam, onde no trono da besta, significando o trono do engano, o trono da lascívia, o trono do bel prazer. Foi lançado o quinto anjo, derramou a taça sobre o trono da besta e é como se tivesse um eclodir lá de dentro, de onde eles estavam, se transformou em trevas ainda mais tenebrosas e densas. E por conta disso, todos os homens que receberam essa consciência, que tem como um soar de trombeta dioturno o ódio, esses homens mordiam as suas línguas de tanta dor que eles sentiam. Dor psicológica, dor emocional, dor de solidão, dor de desamparo existencial. Esses últimos homens sentirão uma dor de um desamparo de pai, de mãe, de amigos e de Deus e de graça. A graça que os banhava, mesmo o pior dos homens, a graça ainda dava um alívio em meio a tanta angústia. Parece que nesse dia esses homens sentirão uma dor indizível, impensável, incomensurável. Eles estão na perspectiva de sós na existência. A Terra não os protege, o universo não os protege, a camada de ozônio não os protege, o mar não os protege, os rios não os protegem, os reis da terra e os tronos de qualquer besta, de qualquer governo não os protegem. Eles estão numa espécie de desamparo existencial, cósmico.
Parece que a graça, o favor e o amor não os alcança e nem um alívio. Eles mordem as suas línguas por conta de uma dor que os atravessa de forma tão absoluta que o externar dessa dor objetiva é no morder da própria língua. E mesmo assim, sentindo-se desamparados, desassistidos e solitários no universo, o mais correto a ser feito seria se arrependerem, pedirem misericórdia ao Deus verdadeiro e não ao Deus besta. Que eles recorressem, que eles dobrassem os seus joelhos, erguessem os seus olhos chorosos e pedissem perdão a Deus, mas não fazem isso. Ainda mais eles blasfemam. Eles lançam palavras de blasfêmia ao Deus dos céus e da terra. Eles não se arrependeram das suas obras más, do seu ódio. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, que é um simbolismo que já lemos. Ele derramou sobre Jerusalém, sobre a Jerusalém, arquétipo, sobre a Jerusalém, figura. O rio Eufrates é o rio onde estudiosos dizem que também foi o antigo Éden. Mas ele derramou sua sexta taça sobre esse rio Eufrates, e as águas secaram-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos, um de cada boca, 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem milagres e vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para que os congregue para batalhar daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E na medida que o mundo está em caos, o diabo, o anticristo e o falso profeta lançam sobre toda a terra espíritos demoníacos. Era como que no último suspiro, na última tentativa, eles ainda enviassem mensageiros. Pode ser esses espíritos que saem da boca desses seres, eles são símbolos de engano, símbolos de demônios que se tomarão posse dos reis, de todos os homens que ainda habitem. Eles sairão por toda a terra para congregar um exército, para ter o último dia, a última guerra, o Armagedon. Vão guerrear contra Deus. Eles vão guerrear contra os santos. E eles saem durante toda a terra, durante o pouco tempo que lhe resta, fazendo sinais, prodígios e maravilhas, milagres mesmo. Milagres miraculosos, tipo de curar desse câncer, de fazer fogo cair do céu. Porque são espíritos de demônios que fazem muitos milagres e vão ao encontro dos reis. É como uma espécie de última religião. É como uma espécie de última palavra, de última igreja universal. Essa espécie de ecumenismo, não na perspectiva que temos hoje, mas de tudo em comum, de algo em comum. Esses 3 espíritos saem durante todo esse tempo e abarcando toda a terra que está angustiada, promovendo milagres, promovendo prodígios, promovendo alívios, promovendo fogo, prodígios inimagináveis, porque eles têm do diabo esse poder. E eles reunirão de todo o mundo um povo ainda para confiar nessa religião falsa, nessa ideia falsa, para guerrear no grande dia do Deus Todo-Poderoso. Versículo 15. Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Versículo 16.
E esses 3 espíritos que saíram da boca do diabo, da serpente, do falso profeta, do anticristo, desse governo que estará habitando nesse último dia, ele os congregará. E os congregou, os congregaram no lugar em que em hebreu se chama Armagedon. É uma geografia específica ali em Israel, em Jerusalém. Mas não olhe somente como essa geografia, mas Armagedon tem um simbolismo ainda mais amplo. Significa guerra, significa um eclodir, um explodir de uma guerra do mal contra o bem. É uma guerra final, é o dia último, é uma guerra entre os santos e os ímpios, os que não adoraram a besta e os que emprestaram sua consciência a ela. Tendo como o que irá batalhar, porque a nossa guerra não é contra as carnes, mas contra principados e potestades, mas quem guerreia por nós, a nossa vitória, a nossa guerra não é nós mesmos lutando, mas o Senhor lutando em nosso favor. Versículo 17. O 7º anjo derramou a sua taça no ar, evaporou no ar, e saiu uma grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: acabou, está feito, está consumado, Tetelestai. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: fim, the end, está consumado, está feito. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e houve um grande terremoto, mas um grande terremoto como nunca houve, desde que há homens, desde que o primeiro Adão pisou na terra. Olha aqui essa terra, esses céus, e esses mares, e esses rios, e todos os homens, esse inconsciente coletivo já percebeu, já sentiu uns tremores na terra e nos mares impensáveis. Mas esse dia aqui, haverá um terremoto tão grande como nunca houve, desde que há homens, desde que há gente sobre a terra. Tal foi este grande terremoto. Esse terremoto, ele estará numa escala tão inimaginável, tão impensável, que a grande cidade, a Jerusalém, o mundo, a terra se fendeu em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva de pedras, aproximadamente do peso de um talento, que significa em nosso peso 35 quilos. Versículo 21. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras aproximadamente do peso de 35 quilos. E os homens, mesmo diante desse grande e poderoso e magnífico terremoto que alcançou a terra, e os que sobreviveram a esse absurdo de tremor, e depois desse tremor veio pedras caindo do céu de 35 quilos, e você me pergunta, isso é possível, isso é literal? Eu não sei, não quero nem saber, mas essa nossa terra, esse nosso tempo já experimentou aqui mesmo uma saraiva de granizo de 40 quilos foi registrado que caiu. E aqui Apocalipse diz que uma pedra de um peso de um talento, de 35 quilos, caiu sobre a terra. Uma chuva, uma saraiva. Sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras aproximadamente de 35 quilos. E os homens ainda assim, olha, nem no pior dos apocalipse, os homens se arrependem. E eles blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Concluímos o capítulo 16.
Ele é poderoso e perceba que ele não tem pausas, igual nós percebemos nos selos e nas trombetas. Ele é contínuo. Não olhe como cronológico, mas ele é intenso e denso. Esse capítulo 16 nos mostra algumas coisas. Uma das é que não importa o mal e a tragédia e a calamidade e guerras, nós estamos caminhando para uma terceira guerra, sim. Estamos caminhando, é inevitável, é irreversível, não tem como evitar esse fluxo contínuo, esse fluxo óbvio de uma terceira guerra mundial. E ela será assustadora, porque o homem tem capacidade nuclear. Além disso, o homem é meia já. O homem já está engravidado, fecundado pelo ódio, pela ganância, pelo poder, pela avareza. O Deus deste homem, deste século 21, é Mamon. Essa coisa explícita que o Apocalipse nos mostra é que não importa a pandemia que nos alcance, nós sairemos dela sempre piores. Não importa a calamidade ou terremoto, de qual escala que ele seja, o homem sairá pior dele. Quando o Apocalipse nos mostra isso, ele nos mostra desesperança? Não. Pelo contrário, ele nos mostra que em meio a todo esse blasfemar, esses absurdos e essas pragas, ainda assim existirão aqueles que não emprestarão a sua consciência e nem sua mão direita, como representando tudo que sai dele como possibilidade na direção da vida, da criação e de Deus. Serão coisas boas. Elas existem. E no meio de todos os apocalipses, sempre existirá aquele que não será marcado pela besta, pelo ódio. Como eu já disse em vários vídeos meus, todos os vídeos, toda palavra que sai da minha boca, sempre ela sai e é como o caminho único, o amor. O amor é o que nos marca como sendo de Deus. E o ódio é o que marca, caracteriza, evidencia, de forma explícita mostra quem do diabo já é. O amor é a nossa única saída. Olha, ainda que fique só você, mas fique com amor. Ainda que você, deixa eu dizer, você não está só. Eu também escolhi esse caminho. Eu fiz essa escolha. Eu escolhi o amor. É um caminho solitário. É um caminho de muita solidão, de muita perseguição. É um caminho, às vezes, tristonho, porque todo mundo está em outra direção e você parece que está sozinho. Eu sei na pele o que é isso. E não só eu, muitos. Existem muitos que ainda não se corromperam. Mas o Apocalipse nos mostra essas duas verdades paradoxais. Primeiro, é que em meio a todos os apocalipses possíveis que alcançarão e alcançam a Terra, existem aqueles que não aceitam a marca do ódio. Ainda existem. Mas também, paradoxalmente, nos mostra outra realidade, que não importa o mal que alcance o homem. O mundo está parado desde março, o Brasil, especialmente o Brasil. Março, abril, maio, junho. Ainda que essa pandemia nos torne prisioneiros nas nossas casas até o fim do ano, o homem ainda assim blasfemará e não se arrependerá do seu mau caminho. Os políticos e os empresários e muitos outros se aproveitarão
desse lockdown mundial, universal e cósmico. No meio de todos os apocalipses, sempre existirá aqueles que são bem poucos, mas são, que não aceitam a marca da besta e se arrependem e rendem graças a Deus. Mas também existe aqueles que sairão piores, mais diabos, mais meia de todas as pandemias possíveis. Que você não seja aquele que se engravidou do ódio, que está aí assistindo todos os jornais possíveis, youtubers possíveis e se embebedando com esse ódio coletivo, com esse chamamento, com esse invocar das massas, te convidando para derramar o seu ódio sobre tudo. Porque se há desigualdade, se estão explorando, então vamos pegar em armas, vamos pegar em qualquer possibilidade, mas vamos para cima, vamos matar também. Porque nós não aceitamos ser subjugados. Não deixe o teu coração ser engravidado por esse ódio, em nome de Jesus. E hoje concluímos mais uma porção, capítulo 16 de Apocalipse. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por nos mostrar de forma tão explícita e trágica essa realidade. Que nós não sejamos aqueles que, em meio a tantas tragédias, que nós não sejamos aqueles que continuemos fixos no ódio, que nos arrependamos todos os dias. Essa é a nossa oração. Por favor, Jesus, nos guarda dessa marca universal, dessa ideia que já tomou conta e já tem muitos adeptos. Essas ideologias, esses espíritos que saem da boca do diabo, da besta e do falso profeta, que engana muitos com milagres, com prodígios e com maravilhas. Fiquemos só com o Evangelho. A característica explícita, óbvia, cabal do Evangelho é tão e unicamente o amor. Por favor, Jesus, nos marca com o teu amor. Em nome de Jesus, oramos assim e te pedimos que dilates o nosso coração e expanda a nossa mente para tão e unicamente toda a possibilidade do amor. Oramos porque cremos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, viu? Obrigado por essa manhã. Obrigado por ter ficado. Obrigado por ter acordado cedo. E só mais uma vez lembrando e te comunicando, graças a Deus o nosso amigo Marcos foi alcançado por um milagre de Deus na possibilidade de... Foi encontrado um leito, ele foi para Belém ontem, de helicóptero. Graças a Deus ele foi. Até ontem à noite eu soube, ele estava já lá no leito, internado. E vamos mais uma vez aqui, eu quero te convocar, te convidar a orar por ele durante todo o dia. O que é orar, nós conversamos ontem. Orar sem cessar é trazer o Marcos, o nome do Marcos, a vida do Marcos. Coloca ele no teu coração para que ele fique o dia todo no teu coração. Tu fique sempre emanando e evocando a graça, a misericórdia, o milagre, o favor de Deus e a mão de Deus sobre o Marcos. Que Deus o guarde, que Deus o proteja, que Deus esteja com ele e que a vontade de Deus seja feita na vida do Marcos. É assim que oramos em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Adriana, mãe, Sálmia, Maricélia, Marilza e Dani. Gente, muito obrigado. Vocês são guerreiras. Obrigado mesmo, viu? Deus abençoe. E amanhã vamos fazer mais uma viagem em direção ao capítulo 17 de Apocalipse. Tenha um excelente dia. Fique na paz. Carpe diem para você.